Com deficiência recebem kits para a quadra festiva do Conselho Provincial da Juventude. A situação em Moçambique continua tensa, 2 dias depois do anúncio dos resultados eleitorais. A produção de ovos e frangos pode conhecer novos desenvolvimentos com a criação de um consórcio empresarial em Benguela. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Os bancos de urgência dos hospitais de referência do Lubango registraram muita agitação nas últimas horas. Só na noite de Natal foram atendidas 180 pessoas no Hospital Central, das quais 38 ficaram internadas, sendo 12 vítimas de acidentes e intoxicação. Não houve registro de mortes. Os bancos de urgências dos hospitais de referência do Lubango registaram muita agitação nas últimas 24 horas. No Hospital Central foram atendidos 180 pacientes, com 38 internados, sendo 12 vítimas de acidentes de viação e intoxicação alcoólica, sem o registro de mortes. O chefe do Departamento de Saúde Pública, Kelson Francisco, avança que dos pacientes internados, 16 têm malária grave. Tendo sido atendidos 180 pacientes, dentre eles 38 pacientes internados, 25 em medicina, 1 em cirurgia, 4 em ortopedia e 8 em neurocirurgias. Os 4 de ortopedia e 8 de neurocirurgia foram todos vítimas de acidentes de viação. Tivemos também de realçar que nós tivemos internado 16 casos de malária grave, temos 3 casos na UTI, um dos pacientes está ventilado, desses pacientes internados na UTI, temos 4 com disfunção renal aguda ou com insuficiência renal, tendo em sistema de diálise. Kelson Francisco realça que das vítimas de acidentes de viação e com traumatismo craniano, 2 estão em estado grave, sendo uma criança de 3 anos e um homem de 28 anos. É de realçar também que dos pacientes com TCE grave com trauma cardioencefálico grave, temos um de 3 anos na UTI muito grave, um de 28 anos, também masculino, que está ventilado. Temos 6 casos de TCE moderado, no caso neurocríticos, e temos 4 fraturas, sendo 3 do fêmur e 3 da tíbia, que está internado no serviço de ortopedia. Desses casos todos de acidente tiveram intoxicação alcoólica, quase 90% desses pacientes. Tivemos 6 que não foram internados, não estão contados nos pacientes internados, que também vieram com intoxicação alcoólica, mas posteriormente tiveram melhoria e foi dado alta. Já na maternidade Irene Neto foram atendidas 71 pacientes, com 30 internadas e realizados 23 partos. E a pediatria Pioneiro Zé, que realizou 80 consultas a crianças, 40 das quais ficaram internadas. 19 eutóxicos e 6 cesarianas. Houve 23 nados vivos. Dentre as cesarianas das cirurgias, nós tivemos uma por peritonite, uma por salpingectomia e o restante por cirurgias por cesariana para parto. Não houve óbito, nem neonatal, tanto como mortes maternas. No hospital pediátrico foram atendidas um total de 83 pacientes, dentre os quais foram internados 40 pacientes, sendo 14 casos de DDA, doenças diarreicas agudas, 21 casos de doenças respiratórias agudas. Também não houve registros de casos de óbito. E como está a situação nos bancos de urgência em Luanda? A Emília Pascoal tem a resposta, por isso está a fazer uma ronda nos principais hospitais da nossa capital. Vamos conversar agora com a Emília. Emília, boa tarde. É consigo. Tem informações que a colega Vinícia. Boa tarde. É consigo, Vinícia. Do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, onde vai ser feita a apresentação do balanço das últimas 48 horas, ou seja,
Ou seja, vai ser feita a apresentação das ocorrências dos dias 24 e 25. Dizer também que mais de 3.000 profissionais do Corpo de Proteção Civil e Bombeiros para garantir o asseguramento da quadra festiva, isto somente para a província de Luanda. Agora vamos à conversa com o porta-voz nacional dos bombeiros, Wilson Batista. Boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. Que balanço é que podemos fazer neste momento das últimas 48 horas? Boa tarde, o balanço é positivo, dizer que estas últimas 48 horas a caracterização é de regularidade, pese embora temos registrado algumas ocorrências, aquilo que é normal no nosso cenário, mas o balanço é positivo porque uma das metas que está prevista para esta quadra festiva, que é a redução do índice de afogamentos, foi atingida, foi alcançada. Portanto, nós, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, estamos a realizar intensas campanhas de sensibilização ao longo da orla marítima e também da orla fluvial, o que resultou significativamente na redução de mortalidade por afogamento a nível das praias, principalmente das praias marítimas. Tivemos no dia 24 apenas o registro de uma vítima mortal por afogamento, que foi na província do Ije, município do Negage. Todavia, no dia 25 tivemos um acréscimo a nível de vítimas mortais, passando de 1 para 6 o número de vítimas, e reitero que estas ocorreram em zonas não vigiadas e, portanto, em praias fluviais. Todavia, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros privilegia nesta altura a sensibilização de proximidade. Temos efetivos a distintos níveis e de especialidades diferentes na via pública e também a fazer aquele contacto direto com as populações, mesmo nas suas residências. Entendemos que a nível da via pública estão acauteladas as situações, todavia os acidentes domésticos nesta altura tendem a crescer. Daí a razão de estarmos a fazer essa sensibilização de proximidade que tem a ver com a nossa presença nas residências das famílias para averiguar situações que possam desencadear num acidente doméstico. Do número de acidentes domésticos, temos um número exato? Quanto aos acidentes domésticos, até o momento o que maior se destaca são os incêndios. Nesta altura, nestas últimas 24 horas, tivemos o registro de 7 incêndios, mais um em relação ao período anterior, e aliás era um cenário que se previa, que os incêndios fossem a tipicidade de ocorrência de maior destaque a nível domiciliar, mas ainda assim o número nos satisfaz, porque destas ocorrências não houve vítimas mortais, nem tampouco com ferimentos graves, e foi possível fazer a abordagem a tempo oportuno, evitando que ocorresse uma tragédia. No entanto, o dado é satisfatório. Ainda assim, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou com alguma preocupação a ocorrência de intoxicação por gás monóxido de carbono, isso na província do Ambo, município do Ukuma, que terá vitimado mortalmente 3 cidadãos de cuidados compreendidos entre 16 e 18 anos de idade, deixando um terceiro gravemente afetado e a receber assistência na unidade hospitalar. Vale relembrar que teve essa inalação numa circunstância em que tinham o gerador de energia elétrica ligado dentro da residência, o que, aliás, essa é uma situação que temos estado a reiterar, a apelar aos nossos cidadãos a não praticarem esse tipo de ação, mas inalaram o monóxido de carbono e foram a óbito. A par disso, temos o registro nas últimas 24 horas de 14 vítimas mortais, aqui com destaque mesmo para os acidentes de viação, que foram um total de 9 acidentes de viação, com 22 vítimas feridas e 2 vítimas mortais. Tivemos ainda o registro de 7 incêndios, mais um em relação ao período anterior, 6 afogamentos, como já havíamos reiterado, mais um em relação ao período anterior, e tivemos também o registro de coma etílico, que terá vitimado mortalmente um cidadão. Muito obrigada então, Sr. Wilson. Falávamos com o porta-voz nacional dos bombeiros. Deixar aqui patenteado que nas últimas 24 horas foram registradas mais de 10 mortes vítimas de
acidente de viação. Nós vamos continuar a acompanhar estes e outros assuntos e voltamos nos próximos serviços noticiosos. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius e Mateus. Após a ceia de Natal, alguns pontos de Luanda apresentaram ruas limpas, enquanto outros registraram amontoados de lixo. Natal solidário foi em Cabinda, mas por agora vamos acompanhar a questão do amontoado de lixos em Luanda. Após a noite da ceia do Natal, Luanda acordou com um cenário diferente do habitual. Calma. Numa ronda feita por alguns pontos da cidade capital, registramos algumas zonas limpas, como é o caso da ilha de Luanda, onde famílias e grupos de amigos se reuniram para desfrutar do mar, tomar o sol e recarregar as energias. Aqui está tudo bem, está muito limpo. Por isso que nós também viemos aqui para passear a férias. Está tudo bem, está limpo. Gostamos muito. Para cautelar riscos de afogamento, os bombeiros vão sensibilizando turistas e banhistas sobre os cuidados a se ter para evitar o pior. Tem sido um dia calmo desde a manhã de hoje, das primeiras horas do dia de hoje, que estamos aqui para prevenir, em função do plano visado por Sua Excelência Comandante Provincial, que tem como lema afogamento. Então estamos aqui para conseguir cumprir com aquilo que foram as orientações baixadas por Sua Excelência Comandante Provincial, no sentido de conseguirmos atingir as metas daquilo que foram preconizadas pelo plano de ação visado para esse asseguramento das quadras festivas. O jovem Domingos lamenta o facto de cidadãos insistirem em deitar o lixo no chão, o que dificulta o seu trabalho. Consumir mesmo podre de manhã. A que horas é que começaram a fazer a recolha? Às 8h30. Sim, 8h30. Há pessoas ainda a deitarem lixo fora do contentor? Sim, acho, sim, fazem isso, deitam mesmo para a nossa frente, deitam mesmo no chão. Não conseguimos defender nosso trabalho. Nota positiva para o Zé Pirão, cujo cenário não foge da ilha de Luanda. Mas não ficamos por aí. Percorremos até o Rangel, bairro Combatentes. Lá está totalmente diferente. Lixo no chão e sobre águas paradas. Apesar dos cenários diferentes em alguns pontos, os coletores de lixo não medem esforços para continuar a trabalhar e dar respostas satisfatórias nesta época natalícia. Muita gente até o momento não percebe o tanto que nós fizemos para manter a cidade limpa. E como é o nosso objetivo manter Angola limpa, por isso que estamos aqui a dar o nosso contributo. Nós conseguimos controlar ainda hoje de manhã. Começamos da entrada da ilha até o ponto final. Aqui agora é o último ponto que nós conseguimos já conseguir controlar a situação. Luanda registra cenários diferentes em relação ao lixo após a ceia do Natal. A governadora de Cabinda partilhou brindes de Natal com as crianças mais desfavorecidas. Durante o convívio, os pequenos receberam brinquedos e alimentos. As crianças internadas no Hospital Provincial de Cabinda e as que vivem na localidade de Talisumbe festejaram o Natal ao lado da governadora Susana Abreu. Durante o convívio, as crianças receberam brinquedos, entre outros presentes. As crianças não quiseram esconder a alegria. Boneca. Está feliz? Sim, recebi uma boneca. Estou feliz. Muito bom! O diretor do Hospital Provincial de Cabinda agradeceu o gesto e aproveitou a ocasião para apresentar a preocupação ligada à falta de especialistas naquela unidade, situação que tem causado constrangimento no acompanhamento de alguns pacientes. O nosso maior constrangimento tem a ver apenas com o recurso humano especializado. Estamos com déficit de médicos especialistas, né? Mas estamos em formação. Nós estamos a formar neste momento 19 médicos, né? Para a especialidade de pediatria, e nós pensamos que até no ano 2026 nós teremos aproximadamente 15, 16 médicos especialistas. E para o ano 2027 a meta é 20 médicos especialistas que estão na pediatria, aqui na nossa província. A governadora Susana Abreu disse que neste momento de Natal o espírito de solidariedade e amor ao próximo devem dominar as famílias. Natal é abraçar, Natal é dar carinho, Natal também é demonstrar. Nós viemos aqui no Hospital Provincial de Cabinda
onde estão internadas quase 100 crianças e viemos dar amor e o nosso carinho a estas crianças. Então queremos também estender este abraço, esta demonstração de amor. Todas as crianças da província de Cabinda e da Angola inteira, sobretudo aquelas que estão em condições que não vão poder festejar o Natal de forma muito alegre, com muita energia. Nosso abraço, o nosso carinho para estas crianças, que passem bem uma quadra festiva, e também uma atenção especial aos pais, aos tutores, aos encarregados de educação. No cumprimento dos 11 compromissos da criança, a criança tem direito que lhe é proporcionado alegria, carinho e amor, não só no período de Natal, mas também em todo momento. O convívio com as crianças terminou com o almoço na localidade de Talisombe. Senhoras da Associação Angolana de Direitos e Inclusão das Mulheres com Deficiência foram agraciadas com cestas básicas para garantir a quadra festiva. A iniciativa é do Conselho Provincial. Grande parte das associadas vivem em condições de vulnerabilidade e, por isso mesmo, da Associação Angolana de Direitos e Inclusão das Mulheres com Deficiência, Luísa Mendonça, considera que a doação do Conselho Provincial da Juventude vai garantir dignidade às mulheres. Há 6 anos que a organização não governamental trabalha para que se tenha uma sociedade mais justa, onde todas as mulheres com deficiência vivam com autonomia e respeito. Recebemos muitas reclamações de muitas mulheres associadas que fazem parte da nossa base de dados que nem tinham até um arroz para poder comer, um arroz ou uma massa para poder comer. E hoje nós estamos tão satisfeitas. Eu, na qualidade de presidente, estou muito satisfeita. Eu só digo, Deus continua a ajudar este jovem. Com a lei da acessibilidade, viu-se reduzidas barreiras arquitetônicas. Entretanto, ainda há muito trabalho por fazer. A empregabilidade é das maiores dificuldades que as mulheres com deficiência encontram para a sua inclusão na sociedade. Quem o diz é Luísa Mendonça. Como aqui vou acabar de frisar no setor da educação, ainda é um caos, há que se fazer muito. Tem algumas empresas que estão a inserir pessoas no sistema de habilidade, mas há que se fazer ainda muito. Há que se fazer muito de forma a sensibilizar os empregadores de dar oportunidade àquela pessoa com deficiência. Para o secretário do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, Alberto Dalla Baduna, essa é uma ação que reforça o compromisso de apoiar e ajudar a mitigar as dificuldades que as mulheres com deficiência encaram no seu dia-a-dia. Aqui, de facto, a devolver não é, um sorriso no rosto de quem estava com lágrimas por faltar um arroz, por faltar um refrigerante, por faltar um suminho para o seu filho. Acreditamos nós que com o pouco que a gente teve, não é, de um apoio por parte dos nossos parceiros, acreditamos nós que será muito, não é, para estas mulheres que muito necessitam. A Associação Angolana de Direitos e Inclusão das Mulheres com Deficiência foi criada a 29 de outubro de 2018 e está presente em 8 províncias do país. A Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, participa de um encontro que marca as atividades de fim de ano. A instituição que dirige, que acompanha esta atividade, é a jornalista Susana Ângelo. Susana, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Boa tarde, Adilson Garcia. Boa tarde, extensivo também aos nossos telespectadores. Este encontro, de resto, está a servir também para avaliar as ações desenvolvidas durante o ano de 2024 pelo setor do ambiente. Um encontro que reúne diretores dos gabinetes provinciais e a ser presidido pela Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, com quem nós vamos muito rapidamente conversar e saber, para além das ações desenvolvidas pelo Ministério este ano, que outros temas estão a ser abordados neste encontro metodológico. Senhora Ministra, boa tarde. Muito boa tarde aos órgãos de informação, boa tarde aos telespectadores. Espero que tenham passado um bom Natal. Nós achamos por bem, neste final do ano, porque
época de balancear também, fazer este seminário metodológico que conta com as nossas direções executivas nacionais, os nossos diretores de gabinete, que cada um deles possa passar aquilo que são as matérias tratadas por cada uma destas direções. E começamos, logicamente, pelo gabinete jurídico e intercâmbio, porque toda ação deve ter um respaldo legal. Depois passamos pelo GEP, porque as ações devem convergir para os indicadores do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. E depois fomos passando por cada uma das direções nacionais, cada uma com aquilo que são os seus objetivos. Penso que também foram entrevistados alguns dos nossos diretores, o objetivo da educação ambiental, porque passamos do departamento à educação ambiental, porque achamos que cada um dos projetos, se as pessoas não tiverem uma mudança de consciência, de comportamento, não poderão atingir os fins para os quais foram plasmados ou preconizados. Ou seja, está a ser um encontro para alinhar os gabinetes de forma a estarem todos entrosados naquilo que são os objetivos do ambiente, do setor do ambiente. Exatamente, as matérias que são tratadas, é claro, temos um estatuto, mas também achamos importante, porque não temos só diretores nacionais, temos também chefes de departamento e alguns funcionários do Ministério, para que saibam que matérias são tratadas, como são tratadas principalmente e que projetos nós temos em curso e para os próximos anos, com particular realce para o ano de 2025. Queremos que as pessoas saibam daquilo que é tratado em cada direção, porque nós às vezes vimos o ambiente de uma forma muito reduzida, mas o ambiente é bastante transversal, com muitos desafios. A questão dos eventos climáticos e as alterações climáticas que nos preocupam bastante, a questão dos resíduos também, que acabam afetando também e contribuindo para que haja alterações climáticas. Então, é o que nós queremos, um maior entrosamento e que estejamos todos alinhados e preparados para que o 2025 corra de forma mais facilitada. Senhora Ministra, este ano, e porque falou em desafios, este ano o Ministério do Ambiente trabalhou muito na também aqui na poluição dos mares. Que resultados foram obtidos? Os resultados não posso dizer que não são tão imediatos já, mas já se pode ver alguma melhoria, mas ainda precisamos de muito trabalho com os governos provinciais na questão da redução, na questão da valorização. Já temos também muitas pessoas que ganham o dinheiro com o plástico, com o vidro, com o papel, com as latas de gasosa e de sumos. Então, o que nós queremos é cada vez mais passar essa mensagem à população para saber que muitas das vezes aquilo que nós descartamos de forma indevida ou deitamos de forma indevida é um recurso financeiro. Para terminar, Sra. Ministra, temos também hoje os parques mais povoados. Temos os parques mais povoados e podemos dizer que agora todas as nossas áreas, as 14 áreas de conservação que temos no país, todas elas encontram-se com equipas de fiscalização permanente. Muito obrigada, Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, e aqui os dados animadores do que tem a poluição de plástico e também a poluição dos mares e a povoação dos parques no país. Hoje já há muito mais animais e já aqui se poder fazer de visita e não só. As imagens são de Josué Massuaco. Susana Ângelo, boa tarde. Susana, boa tarde. Vamos ao primeiro intervalo da edição de quinta-feira do Hoje Notícias. Volte connosco. Renovados votos de boa tarde, Angola.
investigação criminal deteve a diretora de atos migratórios do SME, Maria Emília Pinto Caçul, é acusada da prática dos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, recebimento indevido de vantagem e corrupção ativa de funcionário público. O trabalho aturado de investigação em torno deste processo-crime já decorre desde o ano passado, que foi despolitado mediante várias denúncias sobre irregularidades na aquisição de vários documentos, sobretudo para cidadãos estrangeiros. Fortes indícios indicam que o envolvimento da responsável do Serviço de Imigração Estrangeiro num esquema fraudulento de emissão de passaportes, cartões de residência, vistos de permanência temporária e de trabalho, além de outros atos migratórios, em troca de avultadas somas em dinheiro. O ministro do Interior, Manuel Homem, apela aos cidadãos a continuarem a denunciar tais atos. Estas denúncias são bem-vindas e é importante que se diga isso. É importante que os cidadãos continuem a denunciar atos em que exija um comprometimento diferente dos agentes públicos. E nestes casos, o Ministério do Interior tem as suas áreas respectivas, nomeadamente o Gabinete de Inspeção do Ministério, o Serviço de Imigração Estrangeira também tem um Gabinete de Inspeção e todas essas denúncias que são feitas publicamente ou que chegam ao nosso conhecimento são encaminhadas para estas áreas e são dados de devido tratamento. E muitas dessas questões serão públicas quando agentes do Ministério do Interior, sejam eles do SIC ou do Serviço de Imigração Estrangeiro ou qualquer serviço sob nossa tutela, esteja envolvido em atos que não são abonatórios e que forem públicos, nós daremos conhecimento público destas ações que estes órgãos internos estão a desenvolver. Manuel Homem falou de igual modo sobre as irregularidades encontradas durante o processo de reavaliação dos recrutamentos para os novos quadros do SME. Foram feitas considerações sobre algumas irregularidades que foram identificadas durante o processo de reavaliação dos cidadãos que estão a acontecer durante o processo de recrutamento. É um programa e é um processo que vai continuar. Todos aqueles que reunirem os requisitos vão passar para a fase seguinte, mas naturalmente todos aqueles que forem identificados que não cumprem os requisitos para o exercício da atividade no Serviço de Imigração Estrangeira, estes serão dispensados, em alguns casos, e aqueles que não tenham cumprido de forma legal o processo de constituição dos documentos e que constitua crime, estes serão encaminhados ao Serviço de Investigação Criminal para que possamos dar sequência aos trâmites normais de processo dessa natureza. O importante é dizer de que quer aqueles agentes passivos ou ativos do processo, todos eles são implicados e nós daremos sequência ao processo, considerando aquilo que é a instituição, o Ministério do Interior e a necessidade de garantir que a integridade dos seus quadros esteja sempre acima daquilo que são os princípios legais. O ministro do Interior prometeu ainda para os próximos tempos um árduo trabalho na entrega de vários passaportes aos cidadãos que já trataram o documento há muito tempo. Manuel Homem fez estes pronunciamentos durante a inauguração de mais um posto de atendimento do SME nesta terça-feira. O Presidente da República concedeu clemência no âmbito dos festejos dos 50 anos da Independência Nacional a 51 cidadãos nacionais que cumprem a aplicação de penas em todas as províncias do país. O perdão presidencial, que acontece por altura das festas natalinas, visa conceder aos reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar. Entre os perdoados constam o antigo presidente do Fundo Soberano, José Filomeno, e os ativistas Tainais Neutro, Gildo das Ruas e o Pensador. E ainda a influencer e cantora Net Nahara. No quadro do 50º aniversário da independência,
Nos próximos dias, vou assinar o decreto presidencial que indulta um certo número de cidadãos condenados e que cumprem penas nos estabelecimentos prisionais, ato que voltará a acontecer ao longo do ano em datas a determinar. O decreto presidencial que concede o indulto foi assinado hoje, 25 de dezembro. O indulto aos 51 reclusos condenados foi concedido da Independência Nacional, que constitui um dos marcos históricos de maior realce para o país, considerando que no dia 11 de novembro de 2025 Angola celebra 50 anos da sua independência nacional e visando garantir que o clima de harmonia, clemência, indulgência, concórdia e fraternidade que vai nortear a celebração da efeméride, que trará ao povo angolano elevado sentido de patriotismo e amor à pátria, possa incluir cidadãos em cumprimento de penas. Foi concedido o indulto no sentido de proporcionar aos reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar. Só merece o indulto o cidadão que, verificado o comportamento, não demonstre perigo social. É neste sentido que será restituída a liberdade, nos termos da linha N do artigo e também do número 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, para os seguintes indicados: Januário Gomes António, Mabiala Manuel de Souza Nubengo, Elísio Mundundo, Feliciano Abias, Joaquim Jamba, Maurício Paris, Severino Soma, em Benguela, David Francisco, Félix Chinendel António, no Bié, Afonso Conde Lelo, em Cabinda, João Caçanga e Lucas Mulandai, no Quando Cubango, Ailton Alves e Tel Norte, Henrique Simões e João Bernardo, no Kwanza Sul, Miguel Lourenço e Wambaka Rola Katongo, no Cunene, David Paciência e Ferreira Martins, no Ambo, Abel Domingos, Fernando Sebastião, Francisco da Costa, Francisco Mungonena, na Willa, Abrão dos Santos, Adolfo André, Ana da Silva Miguel, Carlos Tavares Ngando, Celson Januário, Emanuel Leonardo Fonseca, Gilson da Silva Moreira, Hermenegildo José André, José Filomeno de Souza dos Santos, Uzeno, Maninho Maneco Baião, Sampaio Francisco Malembe, em Luanda, Domingos Catambi, Trindade Zua Camoege, na Lunda Norte, Bonifácio Feliz Agostinho e Cláudio Adão Taza, na Lunda Sul, Fernando Francisco Mateus e Manuel Fernando Moraes, em Malange, Félix Santos Moisés Bernardo, Lucas Figueiredo Samucuta, no Mexico, Alberto Chamba Joaquim e António Barbante Cacindula, no Namibe, Ambrósio Pedro e Jorge Correia Mateus, no Ige, Maísa Mfuanane e Samuel Mavungo, no Zaire. O decreto presidencial entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. Estas foram as pessoas que beneficiaram do indulto presidencial. Os serviços públicos retomaram a sua normalidade após a suspensão das atividades para o dia de Natal. Segundo o comunicado do Ministério da Administração Pública Social, a nossa equipa de reportagem passou por algumas instituições estatais para constatar o movimento. O repórter Ernesto Jaime entra agora em direto. Jaime, boa tarde. É consigo. Boa tarde, Adilson. Boa tarde à audiência que nos acompanha a esta hora na Rede Girassol. Estamos a fazer uma ronda pela cidade de Luanda para poder então constatar em loco aquilo que tem sido o movimento nas instituições estatais depois da paragem do Natal e estamos propriamente do Prenda a constatar este movimento, como as imagens mostram. O serviço decorre de forma tranquila, o movimento, o cenário é o normal. Hoje as pessoas tiraram tempo para poder então acorrer aqui e dar então seguimento ao tratamento de determinados documentos, dossiês que de certa forma são necessários. Vamos à conversa agora com Domingos Neto, que é chefe do Departamento de Identificação da Maianga. Boa tarde, em direto para Girassol. Depois da paragem, como é que está aqui o movimento, a força de trabalho?
Boa tarde, TV Girassol. Bom, portanto, a nível da força de trabalho, felizmente estamos a 100%. Todos os funcionários aderiram para o serviço, não tivemos falha absolutamente de ninguém. E quanto ao Estado a atender de forma normal, os utentes compareceram e estamos a atendê-los de forma normal. Nenhum funcionário faltou? Felizmente nenhum funcionário faltou. O apelo chegou, não é? Nós ao longo da semana fizemos apelo no sentido de todos comparecerem no dia 26 e todos estão cá a trabalhar. Foram então as palavras de Domingos Neto, chefe da repartição da identificação da Manhanga. Por aqui, como dissemos, o movimento faz-se na tranquilidade, o cenário é tranquilo, as atividades decorrem de forma normal, mas não vamos ficar por aqui, vamos continuar noutras paragens para poder constatar e obviamente que o resto desta ronda pela cidade de Luanda poderemos levar até si, caro telespectador, logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Jaime, boa tarde e obrigado por essa partilha. A Seleção Nacional defronta neste sábado a sua similar do Lesoto em duelo referente à segunda mão da última eliminatória de qualificação ao CHAN do próximo ano no Quênia, Tanzânia e Uganda. Com presença no Campeonato Africano reservado a atletas que militam nas provas internas, os Palancas Negras trabalharam na manhã desta terça-feira no Estádio Nacional 11 de novembro, palco do encontro de sábado. O médio Antônio Malamba, do Clube Desportivo da Huila, sabe que é um jogo fácil, daí estarem a trabalhar fortemente para anularem todas as investidas do Lesoto. Vitória, 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 que não será um jogo fácil, como já aconteceu no jogo passado na segunda parte, que o adversário cresceu no jogo e nós não podemos facilitar, vamos entrar com tudo para poder garantir o apuramento nesse caso. Angola traz uma vantagem da primeira parte, ou melhor, do jogo da primeira mão em Durban, África do Sul. No entanto, o extremo do Bravos do Maqui, de 29 anos de idade, Luís Manico, sublinhou que não vão descansar à sombra daquele resultado, pelo que vão lutar para fazer melhor no Estádio Nacional 11 de novembro. Estamos afinando as arestas, né? Salvaguardando aquilo que foi o jogo passado. E esperamos e estamos a trabalhar para fazer um resultado igual ou positivo, razão pelo qual a cada dia que passa temos trabalhado para os mesmos feitos. Nos 14 encontros já disputados entre as duas seleções, Angola venceu 9, perdeu 2 e há 3 empates pelo meio. O CHAN do próximo ano é realizado por 3 países, nomeadamente Quênia, Tanzânia e Uganda. Álvares Simões, eleito presidente da Federação Angolana de Futebol, no passado dia 30 de novembro, disse que a prioridade agora passa por estar por dentro dos assuntos da FAF. O presidente eleito para dirigir os destinos da FAF nos próximos 4 anos, Álvares Simões, declarou que já começou a ser feito o diagnóstico que anuncia a sua vitória nas eleições realizadas no passado dia 30 de novembro. Está a ser feito. Logo a seguir que termine, vamos estar mais dentro daquilo que são as dificuldades que vamos encontrar, sem fugir aquilo que eu também prometi, que seria a auditoria. Terá que ser feito para sabermos como é que está a Federação, que dívidas existem, que eu já sei que existem algumas, mas isso é produto de quem trabalha. De quem trabalha tem que encontrar soluções para pôr a máquina a funcionar. Questionado se encontrou ou não os cofres vazios, Álvares Simões argumenta que é necessário aguardar pelo resultado da auditoria. Analisar bem, vamos ver. Possivelmente que sim, possivelmente que não, mas só a auditoria é que determinará isso. O novo presidente tem como dos principais objetivos para o quadriênio 2024-2028 a eliminação dos custos de arbitragem por parte dos clubes, afirmando para deixar a responsabilidade das equipas que participam do Girabola. Não deve ser responsabilidade.
Agora, se é a federação que vai pagar ou não, vamos ver como é que vamos agilizar esse programa, por formas a encontrarmos as verbas necessárias para que este desidrato se cumpra e não ser mais clubes. Nós vamos tirar isso dos clubes. Alves Simões sucede no cargo Arthur Almeida e Silva. Conduziu os destinos da Federação de Futebol durante 8 anos. E hoje é dia de Liga Inglesa. 8 partidas estão reservadas para o famoso Boxing Day. Após pouco mais de um mês à frente do Sporting de Portugal, João depois de uma série de maus resultados e será substituído por Rui Borges. O ainda técnico do Vitória de Guimarães reuniu-se com os responsáveis de direção da formação leonina. Desse encontro saiu luz verde para que as SADs do Sporting e Vitória diretamente. A cláusula de rescisão do técnico é de 4 milhões de euros, valor que a SAD leonina está disposta a pagar. O contrato do treinador com os Leões deverá ser válido por 2 temporadas e meia, até 2027. Pelo Vitória de Guimarães, os resultados de Rui Borges são agradáveis, tónico mais que suficiente para o presidente do Sporting querer contratá-lo. Na Liga Conferência, competição em que o Vitória tem dado mais cartas, são 6 as vitórias em 6 jogos na qualificação, mais 4 triunfos e 2 empates na fase de grupos da prova. Ou seja, na Europa, calma. O Vitória conta com 12 jogos, 10 vitórias, 0 derrotas. No campeonato, o conjunto não passa pelo melhor momento. Está em 6º lugar, com 2 vitórias nos encontros na Primeira Liga. Rui Borges, de 43 anos, pretende estar no banco dos Leões no derby com Benfica, marcado para o próximo domingo em Alvalade. Temos a ver a matéria sobre a Liga, no caso, a portuguesa não inglesa. Mas vamos no intervalo, do segundo intervalo da tarde desta quinta-feira do Hoje Notícias. Volte connosco. Seja bem-vindo de volta. O governo moçambicano confirmou uma fuga massiva de prisão a 25 de dezembro, envolvendo mais de 1.500 reclusos que fugiram da prisão de alta segurança perto da capital de Maputo. A fuga ocorreu em meio à contínua violência pós-eleitoral, após a confirmação pelo Conselho Constitucional da vitória eleitoral de Daniel Chapo com 65% dos votos. O delegado Bernardino Rafael informou que 1.534 presos fugiram, sendo apenas 150 recapturados até o momento. A fuga levou a violentos confrontos entre os fugitivos, funcionários da prisão e a polícia, resultando em 33 mortos e 15 feridos. Vídeos mostram multidões saindo correndo da prisão, algumas portando armas retiradas de guardas. A prisão da Machava acolhe reclusos de alto risco, incluindo jihadistas ligados a grupos armados em Cabo Delgado. Pelo menos 30 jihadistas estão entre os fugitivos, incluindo um classificado como altamente perigoso, aumentando a preocupação com a segurança. Em torno das eleições custou 248 vidas nos últimos 2 meses, segundo a ONG Plataforma Decide. A crise também põe em evidência as tensões regionais, enquanto a ANC, no poder na África do Sul, felicitou Chapo pela sua vitória. Expressaram preocupação com a falta de transparência das eleições. Observadores criticaram a resposta silenciosa da África do Sul à escalada situação em Moçambique. Um relatório prova que as explosões no delta do Níger estão a causar poluição massiva na Nigéria. Altos funcionários da ONU denunciaram que vários dirigentes da Nigéria sabiam dos forjaram empresas de limpeza para justificar trabalho mal feito. Delta do Níger, em 2021, um satélite fotografou hectares de terra nua. O local, fora da cidade de Port Harcourt, estava numa lista de limpeza do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, que deveria ser restaurado para terras agrícolas verdes, como o Delta era, antes de milhares de derramamentos de petróleo, transformá-lo em um sinónimo de poluição.
Em vez disso, foi deixada uma paisagem lunar, arenosa, inutilizável para a agricultura, de acordo com os documentos da ONU. Investigações mostram que não foi a única limpeza mal feita. Vários documentos provam que os dirigentes do país tinham conhecimento e altos funcionários da ONU consideraram a agência de limpeza nigeriana um fracasso total. A agência selecionou empreiteiros de limpeza sem experiência relevante, segundo uma revisão da ONU. Enviou amostras de solo para laboratórios sem equipamento para testes, que alegavam realizar, e os auditores foram fisicamente impedidos de verificar se os trabalhos tinham sido concluídos. A maioria das empresas de limpeza é propriedade de ex-políticos. Um ex-ministro nigeriano do Ambiente disse à Associated Press que a correspondência mostra que opiniões semelhantes foram partilhadas por funcionários da ONU. Houve milhares de derramamentos de petróleo desde que a produção do delta do Níger começou, na década de 1950. Relatórios e estudos documentam que as pessoas costumavam lavar, beber, pescar e cozinhar com água contaminada. Os derrames continuam a ocorrer com frequência. Em novembro deste ano, uma comunidade do estado de Bayelsa sofreu o seu quarto derramamento em 3 meses, prejudicando campos, córregos e a pesca. Para o país e para o resto do mundo, por agora saiba que o governo provincial de Luanda vai encerrar algumas vias por ocasião da realização da corrida pedestre de fim de ano a São Silvestre e, por isso, atenção aos automobilistas e ao povo em geral. Encerramento das vias acontece no dia 31, já na próxima terça-feira. Assim sendo, estarão interditados o Largo da Mutamba, Avenida Amílcar Cabral, Avenida Revolução de Outubro, Avenida Ho Chi Minh, Alameda Manuel Van Dunen, Largo do Quinaxis, Rua da Missão, Avenida 4 de Fevereiro, Largo do Baleizão e a Rua Francisco das Necessidades. É proibida a circulação a partir das 15 horas e o estacionamento de viaturas a partir das 6 horas. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.